Fala galera, mais um tema aqui com nossas dicas essenciais e questões comentadas para você gabaritar toda e qualquer prova de residência e também de concurso, tá bom? O tema de agora é o nosso sistema de planejamento do SUS, que é apelidado de Planeja SUS. Particularmente, eu considero uma das portarias, uma das políticas mais fáceis dentro do SUS, mais fáceis em questão de prova, mas também é muito cobrada. Então isso ajuda muito, né? Porque ela é fácil e importantíssima e também é muito cobrada. Então não tem muitas pegadinhas e geralmente o aluno ele vai lá e gabarita. Claro, algumas bancas trazem um grau de complexidade, mas se você entendeu o objetivo do planejamento e percebe e lembra que o planejamento ele é obrigatório para o ente público, né, de acordo com o decreto 17.508, e é um indutor de mudanças para a rede privada. Então, se você entende que o planejamento ele é uma condição sine qua non para qualquer ação, para qualquer gestão e para qualquer nível de gestão, você vai saber que dentro do SUS nós temos o planejamento que é inerente ao sistema. E dentro desse planejamento nós temos três grandes instrumentos de planejamento, que são o plano de saúde, a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão. Então, se você sabe da essência do planejamento e lembra que o Sistema Único de Saúde ele é descentralizado, ele tem com ênfase na municipalização, e que o planejamento ele será ascendente e integrado do nível local para o federal, você praticamente responde toda e qualquer questão de prova. Então vamos lá? A prova trouxe algumas questões, dicas essenciais do próprio Planeja SUS para você com certeza gabaritar toda e qualquer questão de prova. Vamos aqui em frente, que atrás vem muita gente. Vamos lá. Planeja SUS. Primeira questão. São instrumentos para o planejamento e a gestão do SUS, e aqui ele já vem afirmando o plano de saúde, e a PRO já colocou aqui o gabarito, né? Já foi, peço desculpas. Para o planejamento e a gestão do SUS, o plano de saúde e as respectivas programações anuais, bem como o relatório de gestão. Correto. A metodologia já está aqui, já tinha falado para vocês. Plano de saúde, programação anual e o relatório anual de gestão são os três instrumentos de planejamento do SUS previstos no Planeja SUS. Só para a gente lembrar, para Matos, né, só um pouquinho da contextualização, o planejamento é o cálculo que precede e preside a ação, ou seja, ele tem que anteceder e tem que dar base, né, tem que sustentar a ação. No SUS, a elaboração dos instrumentos de planejamento definidos na legislação são condicionantes para a transferência de recurso. É só você dar uma olhadinha lá na Lei 8.142, que você vai ver, né, dentre os itens que são pré-requisitos para o recebimento de recurso fundo a fundo, você vai encontrar lá o plano de saúde e o relatório de gestão. Então, além de ser um ato, uma ação inerente à ação, o planejamento, eu também, dentro do SUS, tenho que lembrar que é um dos pré-requisitos, tanto o plano de saúde quanto o relatório de gestão, para o recebimento de recursos financeiros fundo a fundo, né? Nos estados, o DF, os municípios precisam ter esses dois instrumentos, senão o recurso do governo federal não é repassado de forma regular, automática e fundo a fundo. Os instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS são, isso aqui é pergunta de prova constantemente, inclusive foi a pergunta que abriu, né, a nossa aula macete, aula dica essencial, como vocês queiram chamar, é importante que vocês aprendam. O plano de saúde, as programações anuais e o relatório de gestão. Lembrando que esses instrumentos, algumas bancas mais elaboradas, trazem nesse sentido aqui, ó. Esses instrumentos se interligam sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para a operacionalização integrada, solidária e sistêmica dentro do SUS. Então, não é elaborar um plano e lá para frente elaborar uma programação anual. Nada disso. Nós temos o quê? Um plano de saúde que é composto por 4 programações anuais, porque o plano de saúde ele vale por 4 anos. E essas fatias aqui, ó, de cada ano são as programações anuais, como o nome já diz. E o conjunto das programações anuais compõe o plano de saúde. Ao final de cada ano, deve ser emitido o relatório do que foi feito e do que deixou de ser feito, né? E esse relatório
Todos esses instrumentos passam, né, pela deliberação do respectivo conselho e não esqueçam que eu preciso também deixar claro a programação orçamentária, o que está previsto para ser gasto daquelas ações dedilhadas na programação anual em saúde e só posso gastar esse recurso que foi programado para aquela ação que foi programada, salvo em situações de calamidade pública na área da saúde. Nossa segunda questão. O processo em questão deve ser integrado do nível local, norteado por demandas de saúde e voltado para a construção de ações e projetos de saúde. Aqui está falando do planejamento, acho que a Pro não colocou o texto, tá? Mas aqui o processo em questão se refere ao planejamento. Deve ser integrado, sim, do nível federal ao local. Não, 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 não. O planejamento ele deve ser do nível local ao nível federal. É só lembrar que as ações são executadas na base e a partir da organização das ações aqui em âmbito municipal, cada vez mais eu tenho organização nos estados, cada vez mais eu tenho organização dentro, né, da União, que configura o quê? Um sistema. Com a descentralização, a operacionalização fica a cargo dos municípios. Logo, o planejamento também vai ficar, primeiramente, a cargo daquele que está próximo do problema, próximo da situação, que é o gestor local. Por isso que ele é do nível local para o federal, de forma ascendente e integrada. Então, nosso gabarito errado. Só para lembrar, planejamento do nível local ao federal e o processo de planejamento da saúde será sempre, gente, isso aqui é questão de prova, ascendente integrado do nível local até o federal, sempre ouvidos os respectivos conselhos de saúde, ou seja, em cada esfera de governo, vai passar pela apreciação, né, pela deliberação do respectivo conselho de saúde e não podemos planejar sem compatibilizar, né, o nosso planejamento com a política de saúde vigente e também, como a Pro falou, com os recursos financeiros. Por isso que deve ser claro, e é um dos itens que devem constar no planejamento, é a programação orçamentária. Então, se eu digo que eu vou executar tal ação, eu devo dizer quanto eu vou gastar naquela ação e ter ciência de que aquele recurso que foi destinado para aquela ação só pode ser gasto para ela. Salvo, né, como eu já falei, em situação de calamidade pública na área da saúde. Questão 3. De acordo com o Manual do Planejamento do SUS, o planejamento no setor saúde está inserido no plano governamental. Nessa perspectiva, a União, os estados e os municípios devem desenvolver seus processos de planejamento de maneira integrada, levando em conta as prioridades das demais esferas, buscando gerar complementariedade e funcionalidade. Aqui é um manual, não é a portaria, que também sugiro que vocês deem uma apreciada. É bem interessante porque ele é mais voltado para gestores, mas as bancas de residência, elas gostam de trazer essa linha porque muitas das residências, elas são na área da gestão, tá? Considerando os princípios do planejamento governamental no SUS, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro, o planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores, na Comissão Intergestores Regional, bipartite e tripartite, sempre, gente. Independente de ser planejamento, toda decisão, toda ação deve respeitar o que foi pactuado nas comissões intergestores. Verdadeiro. O planejamento deve ser articulado constantemente com monitoramento, a avaliação e a gestão. Óbvio, não posso apenas planejar, eu tenho que monitorar o que eu planejei, que é avaliar o tempo todo. O monitoramento é avaliação constante. A avaliação ela é finalística. Então, eu preciso monitorar para saber se aquelas ações que eu propus estão causando impacto, né? E esse impacto eu vou ver através da mudança de indicadores, por exemplo. E, consequentemente, se eu monitoro, eu avalio, eu vou ter um impacto na gestão. Então, não existe planejamento pontual. Eu tenho que planejar e ficar observando constantemente se as ações que foram propostas estão causando mudança. Nesse caso, a mudança nós percebemos, né, nos indicadores de saúde. O planejamento deve ser descendente e integrado, não, ascendente e integrado. O planejamento deve partir da análise da oferta de serviços disponíveis
na região. O planejamento, gente, ele deve partir da análise não da oferta de serviços, mas da análise da necessidade de saúde, na análise do território, na análise da real necessidade e não do que eu tenho. Seria muito fácil planejar apenas com o que eu tenho. Eu tenho que planejar de acordo com a necessidade, tá? Lembrar que nós planejamos, nós executamos políticas para o povo e não para ficar na zona de conforto porque eu só tenho aquilo. Então, a gente planeja de acordo com a real necessidade de cada território. Falso, falso. Então, esse é um tipo de questão que traz uma complexidade no tema planejamento. Então, nosso gabarito, ficamos com o quê? Letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Só para lembrar, quais são os princípios do planejamento de acordo com o Manual de Planejamento do SUS? O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, por isso que nós temos que fazer monitoramento. O planejamento do SUS deve ser integrado à Seguridade Social, sim, até porque a Seguridade, nós fazemos parte da Seguridade Social, né, do conjunto da Seguridade Social, e ao planejamento governamental geral. Não podemos planejar no SUS em dissonância, né, com o planejamento de governo geral. O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações da CIR, da CIB e da CIT. O planejamento deve estar articulado constantemente com monitoramento, avaliação e gestão, como a Pro falou. O planejamento deve ser sempre ascendente e integrado. O próprio decreto 7.508 traz, a própria lei 8.080 traz. O planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde. E o planejamento deve partir, observem, das necessidades de saúde da população e jamais pelo simples fato de eu ter ou não ter aquilo para ser ofertado, tá? Não tem que rebolar para fazer o que é uma verdadeira política, que não é uma política de governo, isso é uma política pública, né? Uma política de Estado. De acordo com os dispositivos legais que tratam da organização do SUS, a tarefa de planejar as ações de saúde é de responsabilidade observem, pode ser pegadinha, das três esferas, galera. Claro que ele é ascendente integrado, porque quem executa mais é o município. Mas isso não significa que não vai ser de forma integrada, por isso que ele é ascendente e integrado, do nível local ao federal. Então, sempre que for te perguntarem como é o planejamento, de que responsabilidade, de todas as esferas de governo. Manual do Planejamento, só para a gente lembrar, o planejamento no SUS é de responsabilidade conjunta das esferas da federação, sendo que a União, os estados, DF e os municípios devem desenvolver suas respectivas atividades, claro, dentro de maneira funcional e aquelas atividades descritas na própria Lei 8.080. Assim, as atividades de planejamento desenvolvidas de forma individual em cada uma das esferas, em seus respectivos territórios, devem levar em conta as atividades das demais esferas, ou seja, evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Eu vou planejar aquilo que é da minha alçada, sem adentrar, né, nas atribuições do outro ente federal, mas também que eu tenho que estar em consonância e articulado com eles, de forma, né, gerando complementariedade e funcionalidade. É a linha lógica. Para um Estado funcionar, ter o seu sistema de saúde bem organizado, os municípios precisam trabalhar de forma planejada e organizada. Então, por isso que um complementa o outro. Então, nosso gabarito tranquilo. Questão 5. As metas e os indicadores para a avaliação e o monitoramento da Política Nacional de Vigilância em Saúde, lembrando que essa política é descrita através da Resolução 588 de 2018, tá? E que também foi consolidada na Portaria de Consolidação número 2 de 2017, deve estar contido nos instrumentos de gestão definidos pelo Sistema de Planejamento do SUS. Baseando-se nessa informação, assinale a alternativa que contempla os instrumentos definidos pelo SUS. Questão fácil, traz para a gente até um enunciado mais complexo, mas a questão que é quais são os instrumentos de planejamento do SUS. Isso é batata. Plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. Então, até trouxe uma outra política, mas o comando da questão são os instrumentos definidos de planejamento dentro do SUS, ok? Questão 6.
Planejar implica em mobilizar recursos e vontades para que propostas se concretizem e objetivos sejam atingidos. No âmbito do planejamento do SUS, o elenco básico de produtos a serem formulados. Observe como já muda até a forma de trazer produtos a serem formulados. Produtos a serem formulados são o quê? Os instrumentos a serem formulados e ou revisados periodicamente. Então, quais são? Também é uma questão bem tranquila de prova. Planejamento, plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. 6, letra B. Questão 7. A complexidade das ações de saúde e a necessidade de direcionar a consolidação do SUS exigem que os gestores do setor busquem um novo posicionamento em relação ao processo de planejamento. Com esse intuito, foi criado o Sistema de Planejamento do SUS, que possui como instrumentos básicos. Observe como perguntam-se as mesmas coisas em regra. Já sabemos que é o plano de saúde, a programação anual de saúde e o relatório anual de gestão. Gabarito letra A. Questão 8. O planejamento, aqui é para riscar, do setor saúde adquire maior importância na medida em que se configura como relevante mecanismo de gestão. Os gestores do setor da saúde vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde. O sistema de planejamento do SUS estabelece como instrumentos básicos de gestão. Observe que nós fomos para as universidades, né, do Centro-Oeste, do Nordeste, praticamente as mesmas perguntas. Então, quais são os instrumentos de planejamento do SUS? Plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. Então, aqui eu estou pagando para ver, para vocês entenderem que quando a gente propõe um curso direcionado, é para que a gente vocês não precisem ficar estudando muita coisa para principalmente quando você está próximo da prova, está revisando, porque é direto ao ponto. Cada tema, as bancas já sabem, a gente já sabe como professor, como as bancas vão pedir, tá? Então, questão 9. Os instrumentos para o planejamento e a gestão no âmbito do SUS interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para a operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Marque a alternativa correta que indica os instrumentos classificados de planejamento e gestão do SUS. Presente de mãe também. Inclusive, a residência da Escola de Saúde Pública do Ceará é uma das mais difíceis. Mas sempre, gente, cai planejamento e nós já sabemos a resposta. Plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão. E, só para lembrar, plano de saúde aborda, aqui também cai questão de prova assim, tá? Aborda as intenções e os resultados a serem buscados no período de 4 anos. Então, no plano vão ser expressos os objetivos, as diretrizes e as metas. Já a programação anual, ela anualiza, tá? Ela é mais tática operacional. Podem anotar isso. A programação anual diz a ação que vai ser feita e, inclusive, vai associar essa ação a um recurso financeiro. Então, ela operacionaliza. Então, por isso que ela é tática operacional. As intenções expressas no plano, apontando o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a gestão do SUS. Já o relatório anual de gestão, conhecido como RAG, registra os resultados alcançados com a execução da programação anual, por isso que ele é anual, porque ele registra o que foi feito na programação anual, porque o plano é um conjunto de programações. Então, não daria para fazer o relatório apenas depois dos 4 anos de vigência do plano. Eu preciso explicitar, né, o que foi alcançado dentro daquele ano. Inclusive, todos esses instrumentos passam pela deliberação dos respectivos conselhos. E orienta os eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. Então, por exemplo, se uma ação proposta não foi feita ou não teve impacto, o relatório de gestão, ele dá a possibilidade de ser modificada a programação anual do ano subsequente. Lembrando que são instrumentos interdependentes, indissociáveis, que viabilizam a dinamicidade e o constante, né, a constância do completo processo de planejamento, principalmente num sistema tão grande quanto o nosso. Questão 10.
As diretrizes para o processo de planejamento do SUS são definidas na Portaria 2135 de 2013, em conformidade com o Decreto 7.508 e com a Lei Complementar 141 de 2012. Marque a alternativa que não se enquadra como pressuposto do processo de planejamento dentro do SUS. Respeitar as pactuações entre os conselhos. Nananina, não. Respeitar as pactuações entre as comissões CIR, CIB e CIT. Particularmente, para mim, essa é a única questão pegadíssima de prova. Ser elaborada de forma integrada, ou seja, né, junto com as 3 esferas de governo, partir das necessidades da população, ok? Contemplar o monitoramento e a avaliação e integrar a gestão dentro do SUS. No nosso gabarito letra A, ficamos para vocês perceberem. Lembrando que a política de planejamento também foi consolidada na Portaria de Consolidação número 2 de 2017, junto com todas as outras políticas de saúde, mas ela é descrita na portaria de origem, que é a 2135 de 2013. Então, quais são os pressupostos do planejamento? Como responsabilidade individual de cada um dos entes federados a ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada, respeitando os resultados das pactuações da CIR, da CIB e da CIT, tem que levar em consideração e tem que fazer parte do processo o monitoramento, a avaliação e a integração da gestão do SUS e sempre será ascendente e integrado do nível local até o federal, orientado por problemas e necessidades, ou seja, o planejamento deve ser a cara da realidade, para que eu possa conduzir, através das ações, a melhoria daquelas situações que ainda são problemas e minimizar, né, aquelas necessidades da população, para a construção de diretrizes, objetivos e metas, ok? Compatibilização entre os instrumentos do planejamento do SUS e os instrumentos de planejamento de governo, isso é pegadinha de prova. Então, quando se colocar em prova que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual faz parte do Planeja SUS, não. São instrumentos de planejamento de governo que devem estar alinhados, né? Claro, os instrumentos do Planeja SUS também devem estar alinhados com a PPA, com a LDO e com a LOA, tá certo? Então, não temos como dissociar o planejamento do SUS do planejamento orçamentário do governo. Transparência e visibilidade da gestão da saúde mediante incentivo à participação da comunidade, por isso que passam por apreciação dos respectivos conselhos. Concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada região, respeitando, obviamente, a particularidade de cada região no nosso Brasil como esse, né? Para elaboração de forma integrada. E aqui nossas referências, a portaria 2135, vocês podem também utilizar como referência, eu inclusive sugiro que vocês comecem a ganhar, né, a intimidade com a portaria de consolidação número 2, o manual do planejamento dentro do SUS e o meu muito obrigada para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido como é fácil estudar planejamento para gabaritar uma prova, porque basta você saber o que cai. E a Pro acabou de dizer para vocês, tá certo? Continue mantendo sempre a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. Não desistam nunca de nada. A gente pode até parar para respirar, porque é uma pausa, né? Mas desistir, não. Pode até dar um passo para trás, porque você vai repensar, reelaborar, fazer, né, nova avaliação da situação para poder seguir. Mas não desista. Só desista se não valer a pena, tá certo? Até os próximos temas. Beijos no coração. Tchau, tchau.